sairmos desse marasmo. Eu, quando avancei a questão sobre a revolução, eu já fiz aqui essa diferenciação entre o que é uma revolução exatamente e o que é um ativismo, não é? Portanto, quando se tenta falar de forma genérica da revolução e tentar confundir a opinião pública de que é tudo a mesma coisa, a mim, ou seja, para mim não me cai bem, porque quando falamos sobre a luta de libertação de Angola, por exemplo, perpetrados pelos movimentos de libertação, FNLA, MPLA e UNITA, aquela luta no âmbito da tipicidade das revoluções enquadra-se numa guerra de guerrilha, não é? Ou numa guerrilha rural, se quisermos. E quando nós estamos a falar, por exemplo, de Cuba, vamos falar de uma guerrilha urbana. Quando vamos falar do Nepal, vamos falar de uma desobediência civil, não é? Portanto, quando nós falamos sobre o acesso às armas, se é necessário às armas, etc., muito antes de nós pensarmos nas técnicas, pensarmos nas ferramentas que vamos usar para podermos combater o regime vigente, antes mesmo é tão necessário que a gente nos preocupássemos sobre o modelo ou a filosofia de luta que a gente vai abraçar. Qual é o modelo de revolução que nós vamos abraçar, por exemplo? Essas são das coisas que nós devíamos passar o tempo, na minha forma de ver, não é? São essas coisas que nós devíamos passar o tempo a discutir. E não ficamos aqui, por exemplo, a falarmos de coisas que são muito boas de se ouvir, mas do ponto de vista da sua finalidade não produzem efeitos práticos para podermos encontrar um mecanismo, ou, digamos, a solução concreta para a gente poder realizar os nossos intentos enquanto povos oprimidos. E a questão sobre os ativistas que falam asneiras e que muitas vezes, fruto disso, acabam por estar na mão de cima e acabam por ter a visibilidade que têm, isso não é apenas um problema meramente doméstico, não é apenas para os ativistas que estão em Angola, mesmo a nível da diáspora, muitos ativistas que têm feito isso, pegam os telefones, fazem live, etc., chamando o nome, ofendendo, e alguns que até aqui, pelo meu ver, entendem que é desta forma que o regime vai cair, ou seja, para derrubarmos o MPLA, é necessário que as pessoas ofendem os outros, que chamem nome e etc. E tudo isto é fruto do simples facto de que a nossa revolução é uma revolução que não produziu valores. E toda revolução que não produz valores é uma revolução perigosa. E nós temos esses problemas em Angola. A nossa revolução é uma revolução que não tem uma conduta ou um código de conduta em que qualquer um saia da casa dos pais conforme saiu, chega na revolução, comporta-se conforme saiu das casas dos pais e, quer dizer, trata todos da forma que quiser, não é? E faz tudo a seu belo prazer. Portanto, esta falta de valores na nossa revolução, porque nós quando olhamos para a história da humanidade, houve inclusive família, vou falar praticamente dos movimentos de libertação. Houve famílias que tinham o prazer de pegar nos seus filhos e entregar para a UNITA, para ser educado, para ser transformado, entregar para o MPLA, para ser com base os valores que esta mesma corrente revolucionária, ou este mesmo movimento revolucionário defendia. Agora, nos dias de hoje fica difícil um pai ou encarregado de educação pegar no seu filho e vai lá, dar responsabilidade ao movimento ou a nós como ativistas para que esse filho junta-se no nosso seio a fim de ser moldado positivamente. Por que isto é difícil ou impossível de acontecer? Porque nós como ativistas não defendemos valores, não é? Porque de um tempo a esta parte o que mais temos feito é atacar pessoas, pessoalizar a luta, não é? Quando nós não vamos com a cara do A e B, é aí onde nós queremos bater diariamente e ao invés de indicarmos concretamente uma luta objetiva, uma luta clara, não ficamos presos nessa lógica. Portanto, tudo isto é fruto da falta de organização, repito, porque quando se fala o nosso povo não está mobilizado, o nosso povo não está organizado, não é muito bem assim, Nós muitas vezes também acabamos por subestimar a capacidade da revolta ativa do nosso povo, porque o povo é sempre, como é que eu diria, o povo é sempre conduzido, não é? O povo é sempre conduzido, o povo é sempre estimulado, o povo precisa disso. Portanto, só o facto de num dia
a gente nos organizarmos, isto já vai levantar, isso já vai mobilizar o povo de uma forma miraculosa. Por que vai mobilizar o povo de uma forma miraculosa? Há gente na sociedade civil, intelectuais e não só, não é? Ou pastores e etc., músicos e etc., pessoas que têm interesses ou que têm, pelo menos, objetivos a perder, não é? Muitas vezes tem se sentido perplexo em associar-se a nós, em associar-se à nossa luta, porque é uma luta que está meramente desorganizada. As pessoas perguntam-se, tudo bem, mas eu vou me juntar a esses ativistas, o que é que eu ganho com isso? Porque eu vou perder privilégio. Imaginemos um artista que vai deixar, um artista como Matias Damas, esse grupo todo, não é? Que vai abdicar-se dos seus privilégios para poder associar-se à nossa luta. E, em contrapartida, encontra uma luta totalmente desorganizada, onde cada um faz da sua maneira e etc. Quer dizer, ele vem para uma luta, vai participar na manifestação realizada num certo dia e depois no dia seguinte já não há qualquer atividade consequente e depois como é que ele fica? Como é que ele fica diante dos seus interesses e diante da sua própria família? Porque ele talvez é pai de família, talvez ele precisa também de sustentar a sua carreira. Quer dizer, tudo isso nós não pensamos, mas no dia em que nós nos organizarmos, vamos passar uma mensagem de maturidade, uma mensagem de confiança. Sua organização em si é um fator, é um catalisador de extrema importância no âmbito da mobilização dos povos. Portanto, se nós pensarmos a partir de agora e doravante na possibilidade de nos organizarmos, ali vamos conseguir dar o primeiro passo para a gente futuramente concretizar aquilo que a gente aspira. Agora, ficamos aqui a relatar as consequências, etc. Isso, quer dizer, é bonito, é muito bom de se ouvir, muito elegante até, não é? Temos esse tipo de fala, mas a minha maior preocupação é na produção de efeitos concretos que vão, de certa forma, promover uma mudança no país. O que é que nós queremos, na verdade? É aí onde reside a minha maior preocupação. Porque quando nós falamos do ponto de vista geopolítico, estratégico, é necessário que olhamos tudo isso, isto com base a uma organização, porque tudo isso vai passar por um escrutínio, digamos, organizativo, não é? Nós vamos ter uma organização, é daí onde nós vamos discutir tudo, ponto por ponto. Ponto número 1, vamos discutir estratégia. Ponto número 2, vamos discutir, por exemplo, possíveis parceiros financeiros internos ou externos. Possíveis parceiros político-diplomático, externo ou interno. Quer dizer, tudo isso passa por uma organização. Sem organização, nós não temos como falar de tudo isso. E não vou poder falar mais porque tenho que atender a minha esposa, mas ainda assim queria só reforçar também, quando se fala do... esse último ponto que se disse agora sobre a questão da animosidade nas relações diplomáticas entre a UNITA e os americanos. Jaime Nogueira descreve numa outra perspectiva. Jaime Nogueira é um cidadão português que durante muito tempo, como cidadão português, mobilizou a sociedade civil portuguesa a apoiar a UNITA, e nós sabemos que durante a guerra fratricida em Angola, em Portugal, o governo de Portugal, os governos sucessivos portugueses, não é, apoiavam o MPLA e a sociedade apoiava, de certa forma, a UNITA. E Jaime Nogueira era um desses rostos visíveis que estava, pelo menos nesse corredor de Portugal, quanto o corredor diplomático a nível ocidental, a fim de atrair apoios a favor da própria UNITA. E Jaime Nogueira diz que, para além destas questões que geopolítica, não é, da queda do regime, da queda do bloco soviético e etc., também uma das questões que estava na base do divórcio entre a UNITA e os Estados Unidos da América tem a ver precisamente com o assassinato de Tito Chingunji, não é? Então são questões que eu só queria deixar pontual, porque houve... os americanos, pelo menos, eles têm uma forma de se relacionar, eles são o que são, até onde nós conhecemos, mas pelo menos eles são pragmáticos, sim é sim, não é não. E houve uma altura em que Savimbi não estava a ser, até certo ponto, sério, não estava a ser honesto com eles,
honesto na perspectiva de obedecer o pedido que eles haviam feito a Savimbi para que Savimbi poupasse a vida de Tito Chingunji, e o Savimbi passou por cima desse pedido, acabou por executar Digo Savimbi por sendo o líder, digamos, da revolução ou da guerrilha, não é? Mas pronto, a UNITA acabou por executar o Tito Chingunji e a sua família, e isso não só feriu as relações entre a UNITA e os Estados Unidos da América, como também desmobilizou os vários apoios a nível da sociedade civil, a nível, né, dos membros da sociedade civil nos países ocidentais que estavam a favor da UNITA. E a UNITA em 92 foi às eleições com uma desvantagem considerável ao nível do apoio externo. Então era só para deixar também claro esse aspecto, sem desmerecer tudo quanto já foi dito em relação a este assunto. Muito obrigado. Muito bem. Antes de ir aí, o Moana... Uma ressalva aqui, um ponto de ordem aqui. E há 2 minutos, Beto, 2 minutos. Exato, é rápido. O Mano falou aqui que há uma certa desorganização. É muito difícil no contexto que estamos a viver, ainda por cima sabendo nós que somos todos iguais, mas todos diferentes. É muito difícil de haver uma convergência assim. Isto leva, às vezes, as convergências coletivas levam tempo a consolidarem-se. E isto que temos estado a fazer é precisamente tentar buscar soluções, tentar buscar caminhos, tentar buscar pontos de convergência, tentar buscar, inclusão, porque isto é um espaço para que todos aqueles que se revêem nesta causa, mesmo com as suas ideias, se integrem nela. Em relação aos músicos, o Matias falou do Matias Damasio, que se viu, portanto, ele também não vê uma organização assim, assado. Isto não tem a ver com organizações. Eu sou músico. Eu perdi muita coisa na minha vida, mas não foi agora. Na minha vida artística, sou prejudicado desde que assumi o meu posicionamento em relação àquilo que se passava em Angola. Independentemente de ter participado em campanha da UNITA e depois mais tarde ir para o MPLA. E porquê? Porque eu entendo o país da minha forma de ver. Portanto, eu penso para mim, olha, eu quero fazer isto para o meu país e vou fazer. Portanto, eu não preciso de uma organização, não preciso de uma desorganização. Eu no meu eu. Portanto, eu vou para essa forma de luta do meu jeito, da minha maneira. Quando eu encontrar um espaço onde eu me possa integrar, eu aí integro-me. É assim que deve ser. É assim que deve ser. Portanto, é isso só que eu queria dizer. De resto está tudo bem, tudo falado. Antes de ir aí em cima no Moana, eu gostaria que a Ana Beatriz tiver alguma coisa a rebater, ou queres deixar o Moana falar, pois ir, Ana Beatriz. Alô? Ana Beatriz está aí? Tá, vamos lá aqui para o Moana. Moana, boa noite. Moana Mbundo, boa noite. O microfone é seu, todo seu. Minha casa é sua casa. E já agora quero dar aí o boa noite também, bem-vinda, doutora Bucar. Boa noite, doutora Bucar. É só essa hora que entras e andas muito sumida, não sei porquê, estás ocupada, muito ocupada ultimamente, doutora. Alô, doutora? Bom dia. Andas muito sumida, Bom dia a muito todos. sumida, Bucar. Hitler, está a ver a tua amiga, doutora Bucar, anda muito sumida. Nacho, o problema é que eu agora entro de manhã, estás a ver, por exemplo, agora são 3h19 aqui. Eu até às 5 tenho que estar acordada para ir trabalhar. Ok, muito Então bem. acabo adormecendo cedo. Já vamos ter contigo aí, doutora, que é para nos dizer um bocadinho também aí sobre Moçambique, como é que está a revolução. Mas pronto, temos aí o Moana Mbundo, o microfone é todo seu, então podes aí esmiuçar ou cuspir o que quiseres. Ok, obrigado. Antes mesmo
também saudar, aqui já é bom dia, né? Bom dia para os aí que já é bom dia. Aqui também é bom dia para nós. Prontos, Aqui prontos, todos boa estão no noite. bom dia. E o Hitler e o Hitler O não Hitler sei. está no boa noite também. O Hitler está no boa noite ainda, ok. Bem, eu aquela hora mandei ali mandei uma mensagem a dizer que já não tinha que entrar, dada meus motivos de segurança. Vocês sabem que eu ando perseguido, né? Eu estou a ser perseguido. Há um mandato contra a minha pessoa, mas pronto, a minha saúde, o meu problema de saúde salvou-me da prisão, porque eu, concordando com o Isildo, não concordo que as pessoas têm que ser presas, principalmente quando não fizeram nada. E eu sei que não fiz nada, não poderia ser detido por capricho. Quer dizer, fiquei doente e a doença salvou-me, porque quando foram para casa, eu tinha ido buscar remédios para me curar. Eu, por acaso, já estou agora há 62 dias fora de casa. Mas que isso é o SIC, desculpa, Moana. É o SIC. Sim. O Hitler tem um domínio disso, acho que o Beto também já tem um domínio disso. Muita Não, gente eu acho que você é do Bengo, é o ativista do Bengo? Se não estou. Não, Não. Nacho, ele é o ex-vice-presidente da Nata. Ah, da Você sabe Nata, pois, disso? sim. Mas tem um irmão que eu falei com ela, Mana Laura, para ver se a gente faz alguma coisa por ela, ver se a Mas, gente consegue bem, tirar. mas aqui estás com um outro nome, não é, Moanambudo? Olha, eu Já. sou Alexandre Barros, sou cofundador da Nata, já fui vice-presidente da Nata, já fui secretário-geral e hoje sou o secretário-geral da Ambaia. Falou-se muito aqui da corrupção, da cooptação de pessoas. Eu tenho um historial que não convém contar aqui esta pública. Deixa eu dizer, estamos a falar de organização. Eu tenho estado muito contente pelo interesse das pessoas em participarem em lives, em deixarem ideia, em sugerirem, mas infelizmente é nestas nossas lives onde a organização que a gente precisa também passamos a deixá-la vazar. Como, por exemplo, é preciso fazermos leitura e estão todos de parabéns. Olha, estou muito orgulhoso. Parece que a minha geração, por incrível que pareça, as universidades de Angola, que infelizmente deformam as pessoas, sentimos nós que todo aquele que passou aqui e foi dar continuidade no outro sítio, conseguiu, e nós que estamos aqui, continuamos aqui, felizmente estamos a conseguir fazer leitura de uma forma diferente da que nos poderiam dar. É preciso que a gente comece a fazer leitura dos contextos em primeiro lugar. O Hitler, sem desprimor aos demais, falo do Hitler, do Isildo, do Kim, que saiu há bem pouco tempo, né? Que eram praticamente colegas meus de luta aqui das ruas, constantemente nas ruas. Sem desprimor aos demais, né? Porque também se calhar estiveram aqui e eu por acaso não pude ter contacto com eles. Estas pessoas precisam também começar a compreender que Beto, microfone. Nós já não estamos no estágio do ativismo. Volto a realçar, um Hitler, um Kim, um Isildo, um Alexandre, um Gangsta, um Beto que também tem estado... Quer dizer, vocês têm que começar a compreender que já não estão no estágio do ativismo. A nossa dimensão, ou o nosso estágio, já atravessou o ativismo. Nós estamos num estágio revolucionário. Não, mas não, é preciso que se pense assim. A gente, quando ingressou às lutas, ingressamos para reivindicar melhores condições de vida, melhores condições de estar, melhores condições de sobreviver. Hoje nós não estamos a reivindicar melhores condições de viver, estamos a reivindicar um melhor sistema. Nós estamos aqui a reivindicar uma queda do sistema. E às vezes, quando eu olho as pessoas a analisarem algumas coisas, eu tenho muita coisa para avançar. Só que o Isildo falou e muito bem, a cooptação do sistema está em todo o sítio, até na promoção de lives. Até os grandes apresentadores, grandes promotores de lives estão a serviço do sistema. Que infelizmente... Não é o meu caso, Moanambudo, não é o meu caso. Nacho, fica à vontade. Que tudo aquilo que a gente fala, ou que a gente vai fazer, feliz ou infelizmente vai vazar. Mas isso não pode nos deixar intimidados.
porque todo o contexto revolucionário teve traidores. Em todos. Foi assim no Japão, foi assim na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, foi assim na Revolução Francesa. Quer dizer, todas as revoluções, agora no Nepal, a queda do Estado também teve traidores. Só que quando o beneplácito da necessidade da queda ou da necessidade da mudança é a bandeira, né, da maioria, os traidores de per si são arrastados a esta corrente, porque os traidores são as primeiras pessoas a caírem, são os tais chamados X9. E eu às vezes tenho estado a aconselhar as pessoas para, quando olharem para a situação da Angola, assistirem os filmes brasileiros Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. No Tropa de Elite 1, o inimigo era o polícia. No Tropa de Elite 2, o inimigo era o político. Não sei se estão a conseguir perceber o que eu estou a querer vos dizer. O que é que eu estou a querer dizer, meus queridos? Nós temos problemas graves, e os problemas graves que nós temos em Angola não vai passar por simplesmente pela cabeça do Hitler, do Isildo, do Manambundo, do Nacho, do Beto, da Manabuco, do Mano Renildo, não vai passar não vai passar só por nós a solução desse país. Nós fomos todos mal educados por questões cívicas. Nós não fomos educados a defender questões cívicas. E esta falta de educação patriótica que nós tivemos é o nosso maior calcanhar de Aquiles. Outro sim, as organizações políticas da oposição, principalmente aquelas que aspiram ao poder, têm que ganhar consciência de que o empoderamento da consciência cívica é o elemento fundamental e preponderante para a alternância política que se pretende. O que é que eu estou a querer dizer? Se o Isildo controla 5 pessoas dentro de uma organização, o Hitler, o Nacho e o outro controlam, então é preciso empoderar essas pessoas, essas organizações, empoderá-las de use, de facto e de use. Por quê? Porque o não empoderamento dessas pessoas abre espaço para a cooptação, para a compra da consciência. Por quê? Porque este propósito, essa fome que neste último ano de 2024, agora 2025, apertou-nos a todos. É um programa de governo. Precisam começar a olhar. É um programa de governo. Por quê? Porque quem te enerva te controla. Estão a perceber? Quem te enerva te controla. Você está nervoso agora, por quê? Porque não tem comida. Ele vai largar um bocadito o pão, você vai pegar o pão e vai se sentir conformado. Outro sim é o quê? É preciso estarem atentos nas alianças. Quando eu falo de olharmos, fazemos uma leitura panorâmica da geopolítica, para onde os ventos sopram. Olha, não existem sistemas que resistem mais de 50 anos. Os grandes filósofos, os grandes pensólogos, a nível da panorâmica política internacional, já compreenderam que é momento de mudar a pedra do xadrez. Todos esses já compreenderam. E não tenham dúvidas disso. Não é interesse dos norte-americanos que o MPLA continue ali, mas é interesse dos oligarcas norte-americanos ou das multinacionais norte-americanas que os seus interesses sejam salvaguardados. Não sei se estão a perceber. Claro. Quem faz as guerras são os Elon Musk, permitam-me aqui, de forma fictícia ou de forma hipotética. Estas são as pessoas que têm o poder econômico, o poder financeiro e querem que os seus interesses sejam salvaguardados, principalmente naqueles povos ou naqueles países, naqueles locais, onde o nível de literacia, tanto no ponto de vista no ponto de vista acadêmico, no ponto de vista cibernético ou digital, né, tecnológico, é reduzido. Dali que estas multinacionais têm os seus interesses protegidos por um sistema de governo. O que é que eu estou a querer dizer? Que
Estes senhores que têm os dinheiros deles e que querem sempre os dinheiros deles e têm as suas empresas em toda a parte do mundo, vão aos sistemas de governo, por exemplo, aos norte-americanos, dizer que se vocês já não querem o fulano, mas exige, se você já não quer o Beto, exija o Nacho que vai entrar, que tem que salvaguardar os nossos interesses. O Beto nos dava 12, o Nacho vai nos dar 14 ou 15. Se sim, sim, se não, não. O Hitler e eu sabemos muito bem que a UNITA ganhou as eleições. E sabemos o porquê que o MPLA, ou que o próprio governo norte-americano, atrasou a reconhecer os resultados em Angola. Nós sabemos disso. Só que às vezes a maturidade política, a maturidade mesmo o excesso de responsabilidade, obriga-nos a não trazer muita coisa em asta pública. Estes senhores, quando lutaram para a independência de Angola, tiveram alianças fortes. E nós só não estamos organizados porque nós somos pobres. Não tem um Beto Cruz ou um Isildo, um Hitler tão poderoso financeiramente que investir, que pode patrocinar, né, a luta. Nós não vamos vencer a luta da forma que a gente está. Por quê? Porque o dia que eu tenho que ir sentar para a reunião é o dia que eu tenho que ir fazer táxi para dar de comer o quê? Os meus filhos. Estes senhores venceram a luta, por quê? Porque tinham alianças muito fortes, desde o próprio regime norte-americano, a própria União Soviética, os cubanos, os sul-africanos. Quantos anos a UNITA resistiu com a guerra? Porque tinha poder, porque tinha dinheiro. Por que há quase 50 anos nós temos um conflito em Angola? E vocês sabem disso. A FLEC resiste há quantos anos? Porque têm poder, porque têm dinheiro. O que se passa é o quê? É que em Angola, infelizmente, cumpre-se 1, 2, 3, 4 agendas. É preciso que, e isso é mesmo o que eu estou a analisar, é preciso que o Congresso, se calhar não é chamado aqui, mas permitam-me, estamos aqui a analisar, né, os desafios políticos ou a política. O Congresso da UNITA vai ditar o caminho ou os resultados políticos de 2027. E as pessoas às vezes dizem, não, vocês estão... Quer dizer, nós em Angola quem pensa diferente é da UNITA, mas quando eu digo que o Congresso vai ditar, é o que é? É importante que esse Congresso da UNITA saia uma resolução de voltar às bases. Voltar às bases. Quando eu digo voltar às bases, não é as bases do partido, pura e simplesmente. A UNITA tem que fazer um pacto social. Tem que sair, voltar a fazer. Porque quem ganhou as eleições em 2022 não foi a UNITA por si só. Foi o Hitler que trabalhou, foi o Isildo, foi o Alexandre, quer dizer, foi o Beto Cruz, foi a Lady, foi o quê? Foram os manos que estão ali, o Renil, foram a Ana, quer dizer, quem trabalhou para o resultado político eram as pessoas fora da UNITA. E o Hitler, eu acredito que esteve aqui naquela altura, viu que quando tentaram abalar o Adalberto, todo mundo, e o Kim, que saiu há bem pouco tempo da live, principalmente era a pessoa que mais lutava. Todo mundo foi à defesa. Por quê? Porque acharam todos que era a altura da mudança. Agora, não vamos culpar que a mudança não houve ou não houve. Volto a dizer, eu e o Hitler, só estou a culpar o Hitler, não sei se o Isildo também já percebeu, mas sabemos o porquê que a coisa não aconteceu. É porque alguém disse que não poderia aceitar que a luta dele para realizar os sonhos dos angolanos tinha que durar mais 12, 13 ou 15 anos, porque tenho que cumprir a agenda do fulano. Desculpem, até ali eu não aceito. Quer dizer, nós conhecemos algumas coisas que felizmente permitem-nos estar aqui de forma consciente, continuar a lutar. Olha, desempregado, negamos trabalho na função pública e temos muitos testemunhos aqui para passar há bem pouco tempo. Estamos aqui a resistir. Mas é preciso que os manos façam leitura no que eu estou a dizer. Até o próprio Ocidente já sabe que se não for agora que ele consegue acordos com as oposições, permitam-me o termo, com os partidos da oposição toda que estão a alcançar o poder,
Se não for nessa altura, principalmente naqueles países com mais de 20, 30 anos de sistemática, né, de um governo endêmico e ditador que só sugava tudo, que se não for agora, já não vai ter. A maior parte dos países, principalmente aqui na África Austral, hão de seguir a leva de Ibrahim Traoré. Estás a perceber que é? Peso embora também é algo que nós poderíamos discutir essa tendência, mas até o momento ainda vale. O que o Ibrahim Traoré está a fazer ainda vale. Então é preciso que nós olhamos isso. E quanto à organização, permita-me dizer que esta via que nós levamos aqui não é a via mais correta para falarmos de estratégia, para falarmos de organização, mas é uma das vias que podemos corrigir o que o Isildo falou e muito bem. Como é que eu ando a chamar? Os ativistas com rei na barriga. Fui para a cadeia agora, quando saí é o tal. Aqui nós podemos chamar a atenção e não vale a pena pensar que quem muito grita ali tem a meritocracia ou tem que gozar a solidariedade de todos. Não, nós nos conhecemos todos. Nos conhecemos todos e sabemos quem são aquelas pessoas que conseguem mobilizar. O Hitler, estava a ver o Hitler falar de 10 pessoas, ok. O Hitler sabe que eu consigo ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil pessoas. Quando eu digo eu, é por causa do grupo que a gente representa. Mas esse grupo também não se vai doar numa luta desenfreada. Então, é preciso, meus irmãos, que façamos leitura. Quem venceu a Segunda Guerra Mundial? E quais foram os elementos fundamentais que lhes levou a vencer? São as alianças. Qual é o papel da diáspora angolana para a luta que Angola pretende? Já se falou? Ainda. Quais são os passos que esses têm estado a dar? E nós que estamos aqui, o que é que achamos que eles têm que fazer? Nós temos que ver o que é prioridade e o que é necessidade. E enquanto sociedade civil, os partidos políticos na oposição, aqueles que aspiram ao poder, porque em ciências políticas, eu sei que vou estar ali, o Hitler também compreendo isso, eles sabem que em ciência política também aprendemos que existem mesmo aqueles partidos que não aspiram ao poder, são partidos de praticamente coligações.